Seja muito bem-vindo! Nossa, o nosso país parece um caldeirão de explosões. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda explodindo em Brasília. É verdade. Hoje eu estou trazendo um cara muito polêmico para a gente analisar um pouco a fala dele, o conteúdo dele, as verdades que ele fala. E esse cara ele é muito polêmico, mas é um cara que ele é odiado e ele é amado também, né? Entre essa situação dele, esse métier dele de amores e desamores, desafetos, ele tem um legado. Mas antes de falar dele, vamos entrar na nossa vinheta e a gente já entra no assunto. Estão curiosos, né? Para saber com quem a gente vai aprender um pouco hoje. Pois eu recebi no meu WhatsApp e essa mensagem dele eu fiquei bem impactado. Isso faz 2 dias. Ele, com certeza, ele fez isso para ver se ele tocava no coração, atingia o coração de alguém, mas eu acho que infelizmente não foi possível e vocês vão saber por quê. Tô falando, sabe de quem? Desse cara aí, ó. Esse patriota aí que volta e meia tá trazendo aí muita informação e muita indignação também com relação ao tudo que está acontecendo. Então vamos ouvir ele falar e depois a gente comenta. Povo abençoado do Brasil, eu vou começar esse vídeo citando a Bíblia, Hebreus 13:6. Ousemos com confiança dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Não tenho medo do diabo que dirá de homem. Escute bem, se eu for preso pelo que eu vou falar aqui, vou com alegria e prazer, porque estou defendendo o meu país e a Constituição brasileira. Vou falar aqui de fatos gravíssimos e com a lei. O STF já está dando um golpe no Brasil. E isso com o apoio da grande mídia capitaneado pela Rede Globo, que quer derrubar Bolsonaro porque perderam bilhões e bilhões de verbas milionárias da mamata do dinheiro público. E com a omissão do presidente do Senado, do presidente da Câmara, do presidente da OAB. Então eu começo aqui. O inquérito da fake news, esse inquérito imoral e legal. Vamos ver o primeiro voto dado pelo ministro Fachin. Preste atenção ao que ele fala de maneira sintética, a fala desse ministro. São inadmissíveis a defesa da ditadura, a defesa do fechamento do Congresso Nacional ou a defesa do fechamento do Supremo Tribunal Federal. Não há liberdade de expressão que ampare a defesa desses atos. Quem quer que os pratique precisa saber que enfrentará a justiça constitucional do seu país. Quem quer que os pratique precisa saber que este Supremo Tribunal Federal não os tolerará. Não, eu não acredito. Eu nunca pensei que eu ouvi uma asneira dessa grandeza de um ministro do STF. Quer dizer que a liberdade de expressão não tolera quem pediu o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, quem falar a favor de golpe militar e a favor da censura. Ué, o senhor esqueceu do presidente da República? Significa então que pedir a derrubada do presidente da República é liberdade de expressão? Incentivar o assassinato do presidente, como se vê aí nas redes sociais, é liberdade de expressão? Desde quando e aonde o STF tem o poder de determinar as palavras de um brasileiro para dizer se é liberdade de expressão ou se não é liberdade de expressão? Que vergonha! Que vergonha! E outra, quer dizer então, o ministro Celso de Mello diz que apoiadores de Bolsonaro são nazistas, compara nazista? Isso aí pode. E ele diz, não, isso é minha liberdade pessoal. E agora? Todos os 11 ministros estavam lá quando em 2017 quebraram a esplanada do Ministério. Todos os 11 ministros estavam lá quando o MST invadiu o Ministério da Agricultura.
os 11 ministros do STF estavam lá quando a casa da Carmen Lúcia foi pichada pelo PT com tinta vermelha? Todos os senhores estão aí quando agora, no dia 8, o Palácio do Planalto foi pichado com tinta vermelha? Nem essa imprensa vagabunda, inescrupulosa, esquerdopata, falou que isso é ato antidemocrático, que isso é inadmissível, e nem nenhum dos senhores. Ministro Fachin, eu vou dizer o que não é admissível. É inadmissível ver o Supremo Tribunal Federal deixar de ser guardião da Constituição para se tornar um tribunal de exceção. E eu começo a provar. O STF rasgou a Constituição quando instaurou o inquérito da fake news. Vamos à Constituição, artigo 129, inciso 1, atribuições do Ministério Público. Promover privativamente a ação penal pública. O sistema acusatório brasileiro é prerrogativa restrita do Ministério Público. Esse inquérito é imoral, ilegal, porque ele foi aberto sem que o Ministério Público participe. E a coisa gravíssima, a maior aberração jurídica de todos os tempos. Os ministros são vítimas, ao mesmo tempo são promotores, ao mesmo tempo fazem a diligência, ao mesmo tempo julgam. Abuso de competência. Mais uma vez a Constituição é rasgada. Quem está promovendo o golpe é o STF. O que não é admissível, senhores, é ver o ministro Alexandre de Moraes, tirano e ditador, promover um inquérito de perseguição política ao presidente Bolsonaro. Esse inquérito só tem arrolado gente ligada ao presidente, que apoia o presidente. Existem milhões de postagens nas redes sociais metendo pau em STF, pedindo golpe militar e falando coisas absurdas que eu não concordo, mas só tem gente que apoia o presidente. Sabe por quê? Para tentar produzir prova, para caçar Bolsonaro e Mourão no TSE. Essa que é a verdade. O que não pode, o que não é admissível é ver Alexandre de Moraes, o único ministro que teve que se desligar de um partido político para ser ministro, PSDB, e é amiguinho de Dória, está em suspeição porque tem amizades profundas com ligação com esse partido. É isso que nós não podemos admitir. Senhores ministros, aconselho os senhores a olharem as redes sociais. Não tem uma postagem a favor do STF. Olha aí o que o Globo botou. Essa que é a verdade. Inadmissível é ver o senhor Alexandre de Moraes. Escuta isso. Ele cria o seu próprio aparato de inteligência e investigação com funcionários do seu gabinete. O que é rasgar a Constituição? Porque o artigo 144 é atribuição da Polícia Federal à investigação na esfera federal. Mais uma vez o STF rasga a Constituição. Estão dando golpe. A minha pergunta é essa. Senhores ministros, os senhores vão concordar com um absurdo e com uma afronta dessa por corporativismo? Que vergonha! O que não pode ser admitido é ver um inquérito imoral, ilegal de fake news. Fake news não é tipificado no sistema jurídico, e sim estão promovendo um instrumento de perseguição política. Essa que é a verdade dos fatos. O STF, se manter a continuidade desse inquérito, está dado definitivamente o golpe no Brasil. E eu quero dizer uma coisa aos senhores. Se os senhores que estão se omitindo e promovendo esse golpe pensam que vão escapar do julgamento do povo, os senhores estão enganados. E do divino? Deixa eu citar a Bíblia para os senhores. Olha o que a Bíblia diz acerca de Deus em Daniel 2:22. Ele conhece o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Hebreus 4:13 diz que não há nada encoberto diante dele.
Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. A minha fé, escute o que eu vou dizer, não se assustem, se Deus assim desejar, de maneira sobrenatural, fazer uma intervenção nisso e deixar desnudado diante do povo brasileiro o que está escondido, a safadeza que está sendo planejada nos bastidores e ninguém sabe. Minha gente, Começa do zero. Tá bom. Começa do zero. Faz de novo. Tá bom, vamos lá. São muitas coisas que o Malafaia tá falando aí, e eu acho que ficou engatado. A gente queria também poder falar e ter tanta força, tanta energia como ele está tendo, ou ele tem normalmente, né? Pela personalidade forte que ele tem, mas ele traz aqui conteúdos fortíssimos. E eu queria rever com vocês um pouquinho das coisas que ele falou, porque realmente elas são bem relevantes, né? Bom, ele abre a fala dele falando que é preferível temer ao Criador e não temer aos homens, né? Ele está dando a cara tapa, tá dizendo, olha, podem vir me prender. Eu quero ver se eles vão ter peito para prender o Malafaia pelas coisas que ele falou, né? O fato é o seguinte, ele diz, o STF está dando golpe na nação brasileira, apoiada pela Rede Globo, pela perda de bilhões junto aos governos anteriores, contando com as omissões do presidente da Câmara, Senado e OAB. Diz ele, o inquérito da fake news é imoral e ilegal. Vamos lá, vamos mais adiante. Aí ele traz o vídeo do Fachin que vocês viram, onde o Fachin afirma, são inadmissíveis a defesa da ditadura, do fechamento do Congresso ou do Supremo. Eu não entendi muito isso que o Fachin falou, porque eu não lembro de alguém que esteja defendendo a ditadura. Nós estamos numa situação muito complicada no nosso país. Ninguém aguenta mais ver o que está se vendo aí, né? Agora eu não vejo nenhum grupo dizendo queremos a ditadura de volta. Que isso? Ninguém quer a ditadura de volta. O que a gente quer é que organizem as coisas. A gente precisa de uma organização. Ou os poderes se entendem ou alguma coisa vai ter que ser feita. E diz ele, não há liberdade de expressão que ampare a defesa destes atos. E seus praticantes hão de enfrentar a defesa constitucional em seu país, e este Supremo não os tolerará. Olha, é muito interessante a fala do ministro, mas será que é honesta? Será que os ministros são realmente honestos para falar em Constituição? Malafaia mostrou aí vários pontos que eles quebraram a Constituição. Vamos ver um pouquinho aí. O contra-argumento do Malafaia. Pedir a derrubada do presidente é liberdade de expressão? Pergunta ele. Ou incentivar o assassinato do PR nas redes é liberdade de expressão? E olha, gente, se a gente fizer uma pesquisazinha, a gente vai ver muita coisa. Eu peguei algumas coisinhas para a gente ver. Olha, promoções e festas utilizando a imagem do presidente da República e falando em morte, né? A pergunta vai essa para o Malafaia, para vocês e até para o STF. Quem fez isso aí foi criminalizado? Foi preso? Vê bem, você pensa que foi só isso? Vamos continuar. Olha só, 24 de novembro, Facada Fest. É inacreditável. Vocês ouviram a mídia falar que alguém que fez a Facada Fest em Marabá foi preso, né? Vocês ouviram? Não, né? Mas isso aí está na internet. E isso daí? Olha só. Aí vão dizer que isso é arte, com certeza vão dizer que isso aqui é arte, né? Vamos lá. Isso aí. Vocês têm algum conhecimento de alguém que foi preso, alguém sofreu alguma coisa por isso? Não, né? Olha aí. Quer mais? Jornalista diz que alguém tem que matar o Bolsonaro.
Ele vai fazer um vídeo, eu acho que esse vídeo já deve ter tirado do ar, mas imagina o que é você ter... Isso aí é só um pedacinho, tem muito mais, gente. Imagina se o presidente fosse parar para processar esse pessoal. Eles são criminosos. Mas onde é que estava o nosso STF quando tudo isso estava acontecendo? Será que o STF estava preocupado com isso? Certamente não. Desde quando o STF pode decidir o que é liberdade de expressão ou não de um brasileiro? É a pergunta de Malafaia. O ministro Celso pode comparar os apoiadores do presidente a nazistas? Isso pode? Isso é liberdade de expressão? Olha o que é falado, o que ele fala na rede aí, a grande mídia. Guardadas as devidas proporções, o ovo da serpente, à semelhança do que ocorreu na República de Weimar de 1919 a 1933, parece estar prestes a eclodir no Brasil. É preciso resistir à destruição da ordem democrática para evitar o que ocorreu na República de Weimar, quando Hitler, após eleito por voto popular e posteriormente nomeado pelo presidente Paul von Hindenburg em 30 de janeiro de 1933 como chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, não hesitou em romper e em nulificar a progressista democrática e inovadora Constituição de Weimar, impondo ao país um sistema totalitário de poder viabilizado pela edição em março de 1933 da lei nazista de concessão de plenos poderes, que lhe permitiu legislar sem a intervenção do parlamento germânico. Finalizando, intervenção militar, entre aspas, como pretendida por bolsonaristas e outras lideranças autocráticas que desprezam a liberdade e odeiam a democracia, nada mais significa na nova língua bolsonarista, senão a instauração no Brasil de uma desprezível e abjeta ditadura militar. É mentira. Vários É mentira. Da Veja, Mentira. da Folha de São É Paulo, mentira da Veja. Será que a gente está ouvindo um juiz falar, com todo o respeito que nós devotamos a uma autoridade, mas, sinceramente, comparar o Brasil com a Alemanha e dizer que o presidente da República e seus apoiadores são comparáveis a nazistas? Aí eu pergunto, o quanto esse juiz incita as pessoas a odiarem o executivo? Aí você vai dizer, não, mas ele fez isso só entre os dele lá, né? Tava lá no grupinho dele lá. Mas e essa política, essa propaganda entre eles, manifestando e fazendo a cabeça de muitas lideranças e pessoas da sua rede de relacionamento? Gente, é um absurdo a gente viver o que a gente está vivendo agora. É inacreditável. Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Vamos lá. Bom, Malafaia também fala do que aconteceu em 2017, a depredação da Esplanada, né? Onde houve furto, queimaram as coisas, foi mais de 2 milhões de prejuízo. Uma pergunta, amigo, amiga, você ouviu falar que alguém foi preso, que alguém foi criminalizado, foi responsabilizado? Qual foi a consequência e repercussão do fechamento disso? Eu não me lembro. Também tem a casa, né, o apartamento lá da Carmen Lúcia, da ministra, né, que foi pichada de vermelho pelos esquerdistas e simplesmente não aconteceu nada com ninguém. Então fica muito claro quem é que está fazendo aí 2 pesos e 2 medidas. Né? O Palácio do Planalto também foi alvo de vandalismo com tinta vermelha, né? E não para. Aí olha as afirmações do Malafaia. Nem essa imprensa vagabunda, esquerdopata, falou que estes eram atos antidemocráticos, que isso é inadmissível e nenhum dos senhores ministros do Supremo Tribunal. É inadmissível ver o STF deixar de ser
um guardião da Constituição e se tornar um tribunal de exceção. Gente, eles começaram a fazer coisas que não deveriam fazer em defesa própria. O STF rasgou a Constituição, afirma Silas Malafaia, quando instaurou o inquérito da fake news. O artigo 129 diz: são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Eles passaram por cima do Ministério Público. Então, o inquérito é imoral e ilegal sem a participação do Ministério Público, ainda mais. E é coisa gravíssima. E ele abre o vozeirão dele e grita: a maior aberração de todos os tempos. Os ministros são vítimas, promotores de si, fazem a diligência e ao mesmo tempo julgam. Abuso de competência. Mais uma vez a Constituição é rasgada e quem está promovendo o golpe é o STF. Na verdade, quem promoveu já, porque eles avançaram com a fake news, todos nós estamos sabendo disso, né? Enfim. Perseguição política de Alexandre de Moraes, ele chama de tirano e ditador. Se constata em requerer somente apoiadores da direita e do presidente. Olha, Malafaia, eu não quero que aconteça nenhum mal contigo, mas as coisas que tu falaste, da forma como tu falaste, vai e pode ser interpretada como uma ofensa. Tu ofendeste a estes grandes e verdadeiros ministros, né? Que não se pode ofender. Então, eu acho que você vai ser preso. E talvez eu seja junto contigo, não sei, né? Vamos lá. Com relação à questão das postagens que a gente vê na internet. Gente, a gente não vê uma postagem positiva. Todo mundo fala mal do STF. E é uma verdade que o Malafaia fala, né? Uma instituição que era para você ter orgulho dela, dizer assim, olha, escapuliu alguma coisa do Congresso, do Executivo, mas nós temos lá, né, o nosso firewall, a nossa parede de fogo, os caras que vão segurar, mas não é isso que tem acontecido, né? A gente só tem visto muitas atrocidades jurídicas e com a participação em especial de um desses ministros, um recente ministro, né, que está se destacando, né, está no palco, né, e dando um show, né, de participação muito mais ativa que a maioria dos outros ministros. Mas olha só, são muitas as postagens, eu peguei algumas, não dava para pegar todas. E eles vêm com um argumento sórdido de cassação de chapa do Bolsonaro. Na verdade, o que eles querem é isso. O Bolsonaro não pode nem passar de outubro, novembro. Por quê? Porque vai ser feita uma indicação de um novo ministro. Eles não querem dar essa oportunidade e querem caçar a chapa do Bolsonaro Mourão. Um absurdo, né? Bom, mas tem aí realmente um dos ministros que está sendo muito falado, né? Muito falado aí com musiquinha e tudo, que é o Alexandre de Moraes, que era filiado a um partido. Dizem que ele era advogado do PCC. Eu não estou aqui para afirmar isso, mas todo mundo diz e, enfim. Então, o nível de comprometimento desse cidadão, e ele é indicado, é sabatinado e passa a ser ministro, né? Agora, o que é interessante é que ele pode ter saído até do partido, mas o partido e a política parece que não saíram dele, né? A amizade continuou, a gente tem áudios, né, que já foram divulgados e que compromete essa idoneidade dele. Você coloca lá no Google o STF Orgulho e você não vê nada de bom. Então realmente o Malafaia ele dá uma cacetada e dá uma acertada violenta realmente no que todo mundo já sabe. A Globo mesmo colocou, olha, com 9,5 milhões de menções, ministros do STF viram alvo no Twitter. Toffoli e Gilmar lideram o ranking. Então parece que é uma instituição que ela tem sido muito odiada, né? E é por todas as direções, né? O Malafaia também ele fala aí do aparato que o ministro montou, né, com
com toda a sua infraestrutura, e ofende o artigo 144, que afirma que é obrigação da Polícia Federal a investigação na esfera federal, né? Mais uma vez, diz Malafaia, a Constituição é rasgada e quem está promovendo o golpe é o STF. Ele afirma várias vezes sobre essa questão do golpe. Bom, infelizmente, o STF concluiu o julgamento e decidiu que é legal o inquérito, né, para a tristeza do Malafaia e de milhões de brasileiros. Hoje, o ministro da Educação finalizou o seu ciclo dentro do governo Bolsonaro, e a gente sabe que se aquela fita não tivesse sido colocada para ser publicada, né, isso talvez não estaria acontecendo. Mas parece que o Moro tinha muito interesse em que isso acontecesse. Moro, acho que tu conseguiste alcançar um dos teus objetivos. Mas afirma Malafaia, é imoral, é ilegal, pois fake news não é tipificado no sistema jurídico como um crime. Na verdade, estão criando instrumento de perseguição política. Já foi dado o golpe no Brasil, Malafaia. Infelizmente, isso já aconteceu. E Malafaia vai falar um pouco sobre questões espirituais e fala sobre uma reviravolta que pode acontecer, que pode haver uma intervenção divina. E é verdade, pode haver uma intervenção divina e é possível que todos nós tenhamos aí ainda vida para viver e para ver alguma coisa de boa acontecer. Mas olha, gente, o que eu estou vivendo, o que eu estou vendo e o medo que todos nós estamos tendo pelo que vai acontecer com o Brasil parece ser uma coisa unânime. O meu pai viveu momentos difíceis, né, no período do regime militar, porque havia uma situação de guerra instaurada no nosso país, e as perseguições que a gente está vendo hoje não me faz julgar de forma diferente. Eu acho que a gente está numa ditadura, sim, né? A gente está vendo aí, e sempre opostamente canalhas estão querendo colocar uma outra informação na sua mente. Vou ficando por aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer um outro vídeo. Espero que não aconteça nada de mal com Malafaia, nem comigo, nem com mais ninguém nesse país, que a gente possa ter o direito de dizer o que pensa, sem precisar ofender ninguém, mas não deixar de dizer o que a gente pensa, ok? Então deixo o meu grande abraço, ajude aí, dê uma força no canal, se inscreva, ative os sininhos, dê like ou dislikes, compartilhe e vamos para frente, que tem muita coisa para a gente ainda conversar por aqui. Deixo meu grande abraço.